Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, né, o nosso assunto. Vamos aqui para o nosso último vídeo, certo? Dessa série. Falei sobre a questão da globalização, né? No vídeo anterior, dos desafios da globalização. Falei sobre a indústria cultural. Falei também sobre essa questão aqui da mídia global. Nesse vídeo atual agora, certo? Nós vamos abordar o seguinte, ó. Nós vamos ver que o nosso mundo hoje ele enfrenta uma guerra. Nesse momento aqui, eu estou aqui sentado gravando, você deve estar aí também sentado ou deitado assistindo, né? Ou caminhando, ou no ônibus, enfim, não sei. Mas nesse momento nós estamos em guerra. Estamos enfrentando uma guerra e você fica, que guerra, pelo amor de Deus, eu estou enfrentando? Porque várias, não é só uma, certo? Uma guerra invisível. É uma guerra que ocorre nos bastidores, é chamada guerra cibernética, certo? Como assim, Everton? Uma guerra e vou além, né? Nessa guerra cibernética, os russos estão à frente. A gente pensa que os americanos, que são os americanos, não. Os russos, eles têm o melhor exército de soldados cibernéticos do mundo hoje. Certo? A Ucrânia, você vê a China chegando forte, você vê a turma ali no Paquistão, no Afeganistão, né? Que são financiados, enfim. Nós vivemos hoje em torno, uma guerra invisível. Né? Talvez você que está ouvindo esse áudio, né, e vendo esse slide agora, você talvez não soubesse, mas nós estamos sim vivenciando uma guerra que é a guerra cibernética. De vez em quando você vê aí que um ataque de hackers derrubou um banco ou afetou uma determinada instituição, uma ONG ou uma pessoa, né, que talvez estivesse agindo de forma diferente do normal, para não falar outra coisa. Então, hoje nós vivenciamos essa guerra, além dessa guerra cibernética, além dessa guerra virtual, certo? Nós temos outros conflitos. Cada vez mais está estampado, né, esse conflito dentro da sociedade civil. Essa imagem que nós estamos observando aí foi uma manifestação que ocorreu lá no Chile, né? No período em que a população estava contra, salvo engano, era uma reforma que iria haver lá na Previdência Social. E a população foi para a rua se rebelar contra a decisão do governo e o governo teve que usar as suas forças, né, para manter a paz e a ordem social. E aí nós tivemos este tipo de conflito também. Esse já não é um conflito invisível, né? Ele é um conflito visível, certo? Entre a sociedade civil e as forças armadas do governo chileno. O que acontece também muito hoje conflitos, né, entre sociedades civis, né, como esse próximo que vai aparecer aqui para a gente, ó, que são os conflitos étnicos nacionalistas, tá certo? Como seriam esses? Não sei se vocês já viram nos telejornais, agora deu uma acalmada, graças a Deus que deu uma acalmada. Mas antigamente nós tínhamos sempre um atrito entre os palestinos e os judeus, certo? O pessoal que vivia na Palestina e o pessoal que vivia lá em Israel. Que vivia não, que vive, né? A população que vive na Palestina e a população que vive em Israel, sempre trocando farpas ali, né? Bombardeios, certo? Um soltando bomba para o outro, um atacando o outro. Por quê? Por conta desse contexto aí, nós temos uma situação religiosa, certo? Ambos, né, tanto a Palestina como Israel, reivindicam Jerusalém, sendo que por uma determinação Jerusalém pertence à Palestina, só que Israel quer tomar todo o território, toda a Jerusalém. E enfim, existe esse embate porque tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto religioso, tá certo? Então, nesse ponto aí nós temos o conflito étnico e ao mesmo tempo também nacionalista. O que vem a ser esse movimento? Isso vem aflorando muito, né, na sociedade brasileira, só que o Brasil é tudo diferente, de tudo. Eu não gosto muito de comentar, senão eu vou ficar entrando em política e eu não quero falar de política. Deixa eu tentar aqui achar um outro exemplo. Vamos para a Europa, pronto. Ou talvez os Estados Unidos. Não dá para falar dos Estados Unidos sem falar de política, né? Já que é o Biden que está lá. Mas vamos para a Europa que é mais neutro. O continente europeu, certo? Ele tem esse sentimento nacionalista muito aflorado, certo? O francês,
Você quer arrumar uma confusão com o francês, é você falar inglês na França. Eu não vou dizer em Paris. Paris é uma cidade global, né? Tal, tal. Agora, se você for para o interior da França e você tentar se comunicar falando inglês, aí você arruma uma confusão. Porque os caras lá não gostam disso, não. Se você é francês, se você está na França, no interior da França, você fica lá, fale na língua dos caras. Porque se você falar inglês, né? Os caras não vão te olhar com bons olhos, não. Por quê? Eles têm essa questão do nacionalismo, tem esse sentimento, né, de eu pertenço a isso aqui, eu pertenço a esse país, então eu tenho que manter, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer com que com que a cultura, certo? Com que as riquezas, com que esse povo viva, aproveite e usufrua, né, de tudo que foi explorado, lutado, reivindicado pelos povos passados, tá certo? O que acontece? Ainda sobre a Europa. Lá na Europa é comum, infelizmente não era para ser, mas é comum a questão da xenofobia. E o que vem a ser, né? A xenofobia? A xenofobia nada mais é do que a aversão, ou seja, o fato de você não aceitar em seu território o estrangeiro, porque você entende que aquele território ele é o que é seu. Então tá aqui, ó, o nacionalismo. Esse território é meu, esse território me pertence, então saia daqui. Você não é bem-vindo aqui no meu país. Isso tem muito lá no continente europeu, tá certo? Portugal, por exemplo, partes da Espanha, né? Não vou dizer que toda Portugal, mas partes de Portugal tem esse sentimento xenófobo com o estrangeiro, né? O brasileiro. Não tô dizendo, deixa bem claro, tá? Não estou dizendo que os portugueses, mas algumas partes, algumas áreas de Portugal é possível observar mais afloradamente esse sentimento da xenofobia, certo? Também com os brasileiros, tá certo? Tanto a população do leste europeu, né, a antiga Iugoslávia, que se dissolveu, que hoje é a Croácia, hoje é a Sérvia, certo? Montenegro, enfim, esses países aí, a população desses países, quando vão para a parte desenvolvida da Europa, eles não são vistos com bons olhos, tá certo? Existe ali a questão da, do, de um certo preconceito, mas de forma mais aflorada o sentimento da xenofobia. E isso, por sua vez, né, vai gerar o quê? Conflitos étnicos, porque o que são grupos étnicos? O pessoal fala a raça humana, não, a raça humana só tem uma. Não existe a raça humana A, a raça humana B, não tem a raça humana que tem o sangue azul, não tem a raça humana que tem o sangue verde. Toda a raça humana tem sangue vermelho, ou seja, raça humana só existe uma. Agora o que existe de diferente grupos étnicos. Aí nós vamos ter o asiático, o europeu, o norte-americano, o sul-americano, o africano. Aí na África nós vamos ter algumas distinções. Lá na Ásia, aí é que nós vamos ter várias distinções por ser um continente gigantesco. Então, existem esses diferentes grupos étnicos e atualmente é possível observar que estes grupos étnicos, infelizmente, também estão se envolvendo em conflitos, tá certo? Aí existe essa mescla aqui. Os conflitos eles ocorrem por questões étnicas ou por questões nacionalistas. Aí quando entra aqui, e as questões religiosas? E as questões econômicas? Então vejam que todos esses fatores vão potencializando para que esses conflitos ocorram cada vez mais. E daqui a pouquinho, quando começar a luta, a guerra pela água, que vai ser mais um conflito, mais um atrito a ser administrado pela sociedade, pelo mundo, entendeu? Então, a gente fica até com receio de falar, mas o futuro ele vai ser bem agitado, tá? O futuro ele vai ser bem tenso. Tranquilo? Então nós temos esses conflitos hoje aí, motivados por questões étnicas e questões nacionalistas, mas outros fatores podem ser adicionados como as questões religiosas, tá bom? Concluímos assim que, olha só, o processo de globalização ele é excelente, show de bola, ótimo, sendo que ele vai trazer pontos positivos, pontos negativos.
E dentro dessa situação, dentro desse contexto, nós temos que ter essa percepção, porque nós estamos vivendo nesse mundo. Até onde isso é interessante para mim ou até onde aquilo vai ser interessante para o outro. Certo? Então, a globalização hoje ela enfrenta muitos e muitos desafios. E a tendência é que daqui para frente esses desafios, né, aumentem, certo? Porque novos grupos tendem a surgir, novas perspectivas de visões, novos pensamentos, né, tendem a aflorar e a globalização, juntamente com o capitalismo, juntamente com essa sociedade, vai ter que se adaptar, vai ter que se moldar a o que nos espera no futuro próximo, tá? Em um futuro recente. Tranquilo? Então podemos concluir que a globalização ela enfrenta vários desafios na atualidade e que, consequentemente, né, nos próximos anos, a tendência é que esses desafios tendam a aumentar e se potencializar cada vez mais. Tá legal? Finalizamos aqui. Valeu, tchau, tchau, forte abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal.